Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no nosso podcast. Hoje vamos mergulhar num tema super importante, especialmente para quem está se preparando para a magistratura ou se interessa por questões legais e sociais. Isso aí. Vamos falar sobre os conceitos básicos do direito da antidiscriminação no Brasil. É crucial, né? Com certeza. E para nortear nossa conversa, a gente vai usar como base o documento Tiajecha e Bier Oral, Conceitos Fundamentais do Direito da Antidiscriminação. Isso, um material que tem tudo a ver com os exames orais do Tribunal de Justiça do Paraná. Ou seja, o que a gente vai discutir aqui não é só teoria, viu, gente? Tem aplicação direta no dia a dia da justiça. Exatamente. E preparem-se para desmistificar algumas ideias, entender a complexidade da discriminação e, claro, conhecer as leis que nos protegem contra ela. Bora começar então, Bora. pelo básico. O que é discurso de ódio? O famoso hate speech. O hate speech é como um vírus, sabe? Ele se espalha. É a manifestação de ideias que incitam a discriminação contra grupos minoritários. Por raça, religião, orientação sexual, gênero, enfim, qualquer motivo que sirva para semear o preconceito e a intolerância. Entendi. E como isso se encaixa na legislação brasileira, temos leis específicas contra o discurso de ódio. Boa pergunta. E essa é uma questão que gera bastante debate. A verdade é que a gente não tem uma lei específica para combater o hate speech. Mas, calma, isso não significa que ele fique impune. Ainda bem. Podemos usar outros dispositivos legais para enquadrar essas condutas. Por exemplo, o artigo do 186 do Código Penal, que trata da incitação ao crime, Certo? e o artigo 40, que aborda injúria, ou seja, ofensas à honra e dignidade. Então, na prática, dá para enquadrar o discurso de ódio como crime, mesmo sem uma lei específica, né? Sim, um caso emblemático que ilustra bem isso é o caso Elvanga. Que caso é esse? Foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2003. O réu foi condenado por racismo por publicar obras de cunho antissemita. Sério? Ele negava o Holocausto e espalhava ideias preconceituosas contra os judeus. Nossa, que absurdo. Pois é, esse caso mostra como a legislação existente pode sim ser usada para punir o discurso de ódio mesmo sem uma lei específica. Interessante. Mas e como a gente define se uma fala é ou não um discurso de ódio? Imagino que nem toda crítica ou discordância seja considerada crime, né? Claro que não. Ah. Para ser considerado crime, o discurso de ódio precisa ser externalizado, ou seja, precisa ser expresso de alguma forma. Pode ser verbalmente, por escrito, por imagem, símbolos. O que não vale é o pensamento, Entendi. por mais horrível que ele seja. Afinal, o direito penal pune ações, não pensamentos. Faz sentido. Mas então, qual o real perigo do discurso de ódio? Por que ele é tão prejudicial? O discurso de ódio é como uma faísca que pode incendiar um barril de pólvora. Ele normaliza a discriminação e o preconceito, incita a violência e a exclusão e reforça estereótipos que já existem. E cada vez que uma mensagem de ódio é compartilhada, o dano se multiplica. É assustador. É como a bola de neve que vai crescendo e causando mais estrago a cada volta, né? E falando em propagação, como a internet impacta a questão do discurso de ódio? A internet amplificou o alcance e a velocidade de propagação do discurso de ódio. As redes sociais, em particular, viraram palco para a disseminação de mensagens de intolerância, É verdade. muitas vezes disfarçadas de debates acalorados ou no humor. Parece que no mundo virtual as pessoas se sentem mais livres para expressar ódio e preconceito, escondidas atrás de perfis falsos, né? Exatamente. E o problema é que, mesmo online, as consequências do discurso de ódio são reais e podem ser devastadoras para as vítimas. O impacto na saúde mental, emocional, até física é muito sério. E como o direito internacional se posiciona em relação ao discurso de ódio? No âmbito internacional, a gente tem a Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância, que é um tratado que se propõe a combater esse problema. Sei. Mas, me diz uma coisa, existe um limite entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio, certo? Como a gente encontra esse equilíbrio? Essa é a grande questão. É preciso ponderar esses direitos para garantir a livre manifestação de ideias sem comprometer a dignidade e a segurança das pessoas. Imagina, por exemplo, eventos culturais, peças de teatro, filmes. Mesmo que abordem temas polêmicos, eles devem ser protegidos pela liberdade de expressão, desde que não propaguem mensagens de ódio. É um debate bem delicado. E como fica a questão da responsabilidade pelos discursos de ódio online? Quem pode ser responsabilizado? Essa é outra questão complexa. A legislação brasileira prevê punições para quem propaga discurso de ódio online,
Mas a internet tem suas particularidades. O anonimato, por exemplo, dificulta a identificação dos autores. Mas é importante destacar que as plataformas digitais também têm um papel importante na moderação de conteúdo. É essencial que haja essa responsabilização, né? A internet não pode ser uma terra sem lei, onde o ódio e o preconceito reinam livremente. E falando em intolerância, vamos agora abordar a intolerância religiosa, um tema que está diretamente ligado ao discurso de ódio. Com certeza. E, infelizmente, a intolerância religiosa ainda é uma realidade no Brasil. É verdade. Mas afinal, o que é intolerância religiosa? A intolerância religiosa é qualquer atitude ou prática que demonstre preconceito, discriminação e hostilidade contra indivíduos ou grupos por causa de suas crenças religiosas. Pode ser desde uma piada de mau gosto até atos de violência física e destruição de símbolos religiosos. E no Brasil, como a lei se posiciona em relação à intolerância religiosa? Assim como no caso do discurso de ódio, a gente não tem uma lei específica que criminalize a intolerância religiosa em si. Mas podemos usar outros dispositivos legais para punir atos de intolerância. Os crimes de calúnia, difamação e injúria, por exemplo. Ou, se houver depredação de templos ou símbolos religiosos, podemos enquadrar como crimes contra o patrimônio. Entendi. Mas me explica uma coisa. Qual a relação entre intolerância religiosa e racismo religioso? São a mesma coisa. Essa é uma discussão importante. O termo racismo religioso tem sido usado para denunciar a discriminação específica sofrida por religiões de matriz africana no Brasil. A ideia é que o preconceito contra essas religiões está intrinsecamente ligado ao racismo e à herança colonial escravocrata do país. Faz sentido. Bem, Afinal, historicamente, as religiões afro-brasileiras foram demonizadas e perseguidas. E essa herança colonial, infelizmente, ainda se reflete nos dias de hoje. exatamente. Esses estereótipos e preconceitos que associam as religiões afro-brasileiras à magia negra, à feitiçaria, contribuem para a intolerância e a discriminação. Falando em grupos que sofrem discriminação, vamos nos aprofundar no conceito de minorias. Como a gente define o que é uma minoria? É importante entender que o conceito de minoria não se limita a uma questão numérica. Ser minoria não é sobre ser numericamente inferior, Entender. mas sim sobre ocupar um lugar social de subalternidade e exclusão. Interessante. Ou seja, as minorias são grupos que historicamente têm sido marginalizados e excluídos do acesso pleno aos direitos e oportunidades. Exatamente. E essa exclusão se manifesta em diversas esferas da vida social, como no acesso à educação, saúde, emprego, justiça e na participação política. E quais as características que definem um grupo como minoria? Podemos destacar 3 características principais: atribuição de identidade e papéis sociais específicos, associação com representações de inferioridade e um enfrentamento de tratamentos discriminatórios. Ou seja, os membros da minoria são frequentemente estereotipados e estigmatizados, sofrendo preconceito e discriminação em diversas esferas da vida social. Infelizmente, essa é a realidade. E é por isso que o direito da antidiscriminação é tão importante. Sim. Mas como essa discussão sobre minorias se conecta com o direito da antidiscriminação, eles são a mesma coisa. Eles estão interligados, mas não são a mesma coisa. O direito das minorias se refere ao conjunto de normas e mecanismos que visam proteger os direitos específicos das minorias. Já o direito da antidiscriminação tem um escopo mais amplo, buscando combater todas as formas de discriminação, independentemente do grupo social a que a vítima pertença. Entendi. Então, o direito da antidiscriminação engloba a proteção das minorias, mas vai além, buscando garantir a igualdade para todos. Exatamente. E para a gente aprofundar essa discussão, precisamos entender o que é discriminação do ponto de vista jurídico. É verdade. A gente usa a palavra discriminação no dia a dia, mas qual é a definição formal jurídica? De acordo com os instrumentos internacionais de direitos humanos, discriminação é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência que tenha como objetivo ou resultado anular ou prejudicar o reconhecimento, o gozo ou o exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais. Nossa, que definição completa. Mas, resumindo, podemos dizer que discriminação é tratar alguém de forma diferente e injusta por causa de suas características pessoais, como raça, gênero, religião, orientação sexual, etc. Exatamente. É negar alguém a oportunidade de ter uma vida plena e digna simplesmente por ser quem é. E como fica a relação entre o direito à igualdade e o direito à diferença? São conceitos que se contrapõem. Essa é uma questão complexa e que gera muitos debates. Afinal, como garantir igualdade de direitos e oportunidades para todos, ao mesmo tempo em que se reconhece e valoriza a diversidade, parece um paradoxo, né? Totalmente. Buscar a igualdade sem apagar as diferenças que nos tornam únicos. É exatamente isso. E para navegar nesse dilema, a gente pode recorrer à sabedoria do professor Boaventura de Souza Santos. Ele disse uma frase que resume bem essa questão.
Temos o direito a ser iguais, sempre que a diferença nos inferioriza. Temos o direito de ser diferentes, sempre que a igualdade nos descaracteriza. Que frase poderosa. Ela sintetiza perfeitamente a essência do debate sobre igualdade e diferença. Com certeza. Essa frase nos convida a refletir sobre como construir uma sociedade que valorize a igualdade de direitos e oportunidades sem negar a riqueza da diversidade humana. E como essa discussão sobre igualdade e diferença evoluiu ao longo do tempo? O debate sobre igualdade e diferença tem sido palco de intensas discussões ao longo da história. O professor Antônio Flávio Perucci, por exemplo, aponta para uma mudança de ênfase nas últimas décadas, a crescente valorização do direito à diferença. E o que significa essa mudança de ênfase? Significa que, além de lutar pela igualdade de direitos, passamos a reconhecer a importância de valorizar e respeitar as diferenças que nos constituem como indivíduos e como sociedade. E essa mudança de perspectiva se reflete, por exemplo, nos movimentos sociais que lutam pelo reconhecimento de direitos específicos de grupos minoritários. Tipo, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, e o movimento feminista. Exatamente. É. São movimentos que nos lembram que a luta pela igualdade não se resume a apagar as diferenças, mas sim garantir que todos tenham as mesmas oportunidades e direitos. E como podemos diferenciar diferença de desigualdade? Nem toda diferença é negativa, né? Claro que não. Uma sociedade diversa é composta por pessoas com diferentes características, crenças, valores, estilos de vida. A desigualdade surge quando essas diferenças são usadas para justificar a exclusão, a discriminação e a privação de direitos. Ou seja, a diferença enriquece a sociedade, enquanto a desigualdade a fragmenta e gera injustiça. Perfeitamente. E é nosso papel, como cidadãos e como operadores do direito, lutar por uma sociedade que valorize a diversidade e combata a desigualdade em todas as suas formas. E falando em formas de discriminação, vamos agora explorar os diferentes tipos de discriminação que existem, começando pela discriminação direta e indireta. Ótima ideia. A discriminação direta é aquela que ocorre de forma clara e intencional quando alguém é tratado de forma desigual por causa de suas características. Por exemplo, recusar um emprego a uma mulher por ela ser mulher, Isso. ou a um negro por ele ser negro. Exatamente. Já a discriminação indireta é mais sutil, mais difícil de identificar. Ela ocorre quando normas, práticas ou critérios aparentemente neutros, na verdade, prejudicam um grupo específico de pessoas. Pode dar exemplo? Claro. Imagine uma empresa que exige que todos os seus funcionários tenham uma altura mínima de 180 metros para uma determinada vaga. Essa exigência aparentemente neutra pode discriminar mulheres, que geralmente têm estatura menor que homens. Entendi. Mesmo sem intenção de discriminar, essa regra acaba prejudicando um grupo específico de pessoas. Exatamente. E a discriminação indireta pode se manifestar em diversas áreas, como no acesso à educação, saúde, moradia e emprego. Além da discriminação direta e indireta, existem outras formas de discriminação. Sim. O tema é complexo e a discriminação pode se manifestar de formas bem diversas. Quais, por exemplo? A discriminação oculta, Aham. institucional, a discriminação na aplicação da lei, a presumida e até mesmo a discriminação legítima. Nossa, são muitas nuances. Vamos explorar cada uma dessas formas com calma. Começando pela discriminação oculta, o que a diferencia da discriminação indireta? Enquanto na discriminação indireta pode haver ou não a intenção de discriminar, na discriminação oculta, a intenção está presente. Mas ela é camuflada por práticas aparentemente neutras. Entendi. Imagina, por exemplo, uma empresa que, apesar de não ter regras discriminatórias explícitas, sistematicamente contrata apenas pessoas de determinada religião. Entendi. É uma discriminação disfarçada que se esconde atrás de uma fachada de neutralidade. Exatamente. E esse tipo de discriminação é especialmente difícil de combater, porque exige uma análise mais profunda das práticas e dos critérios utilizados para identificar a intenção discriminatória por trás deles. E a discriminação institucional, como ela se manifesta? A discriminação institucional está enraizada nas estruturas da sociedade, nas leis, nas políticas públicas, nas instituições e nas práticas culturais. Ela se manifesta na forma como as instituições e os sistemas sociais operam, perpetuando desigualdades e desvantagens para determinados grupos. Pode dar um exemplo? Claro, um exemplo de discriminação institucional é a falta de acessibilidade em espaços públicos para pessoas com deficiência. Essa falta de acessibilidade impede que essas pessoas participem plenamente da vida social e exerçam seus direitos. Faz sentido.
A discriminação institucional é como um sistema que opera de forma a perpetuar a exclusão de determinados grupos. Exatamente. E essa forma de discriminação é especialmente difícil de combater, porque exige mudanças profundas nas estruturas da sociedade e nas mentalidades que a sustentam. E a discriminação na aplicação da lei. Como ela se diferencia da discriminação institucional? A discriminação na aplicação da lei ocorre quando as leis e normas, embora aparentemente neutras, são aplicadas de forma desigual e discriminatória na prática. Ou seja, a discriminação não está na lei em si, mas na forma como ela é interpretada e aplicada pelos agentes do Estado. Entendi. Um exemplo disso seria a aplicação mais rigorosa da lei para pessoas negras do que para pessoas brancas, Isso. mesmo em casos semelhantes. Exatamente. E essa forma de discriminação é especialmente preocupante porque mina a confiança nas instituições e no sistema de justiça. E a discriminação presumida? Como ela funciona? A discriminação presumida se baseia na constatação de que determinados grupos estão subrepresentados em certos espaços ou setores da sociedade. Por exemplo, se em uma empresa a maioria dos cargos de chefia são ocupados por homens, pode-se presumir que há discriminação contra as mulheres. Interessante. A ausência de representatividade de certos grupos pode ser um indicativo de discriminação. Exatamente. E a discriminação presumida pode ser utilizada como um instrumento para questionar práticas e políticas que perpetuam a exclusão de determinados grupos. E por último, a discriminação legítima. Como uma discriminação pode ser legítima? A discriminação legítima é aquela que se justifica por motivos razoáveis e objetivos, geralmente relacionados à natureza da atividade ou função exercida. Por exemplo, em alguns casos, pode ser legítimo exigir que um ator tenha determinada aparência física para um papel específico. Entendi. Nesse caso, a discriminação não se baseia em preconceito ou na intenção de excluir, mas em critérios objetivos relacionados à função a ser desempenhada. Exatamente. Mas é importante ter cuidado para que a discriminação legítima não seja utilizada como um pretexto para justificar práticas discriminatórias injustificadas. Com certeza. Afinal, a linha entre a discriminação legítima e a discriminação ilegítima pode ser tênue, exige uma análise cuidadosa de cada caso. E agora, vamos mergulhar em um conceito fundamental para entender a complexidade da discriminação, a interseccionalidade. Excelente. A interseccionalidade é um conceito crucial para a gente compreender como diferentes formas de discriminação se cruzam e se sobrepõem, criando experiências únicas e específicas de opressão. Pode explicar melhor. Claro. A interseccionalidade nos mostra que as pessoas não sofrem discriminação apenas por um único motivo, como raça, gênero ou orientação sexual. Na verdade, essas diferentes formas de opressão se interconectam e se potencializam, criando uma experiência única de discriminação. Por exemplo, uma mulher negra pode sofrer discriminação tanto por ser mulher quanto por ser negra. Isso. E essa dupla discriminação cria uma experiência específica de opressão. Exatamente. E a interseccionalidade nos ajuda a entender como essas diferentes formas de discriminação se combinam e impactam a vida das pessoas. E como esse conceito se desenvolveu no campo do direito? A interseccionalidade ganhou força a partir dos estudos e reivindicações do movimento feminista negro, que denunciava a invisibilidade da experiência específica das mulheres negras, que sofriam discriminação tanto por serem mulheres quanto por serem negras. Ou seja, a interseccionalidade surge da luta por reconhecimento e justiça de grupos que, historicamente, têm sido duplamente marginalizados. Exatamente. E a partir dessa luta, o conceito de interseccionalidade foi incorporado ao debate jurídico, levando a uma maior compreensão da complexidade da discriminação e da necessidade de abordá-la de forma mais abrangente e sensível às experiências específicas dos grupos oprimidos. E como a interseccionalidade é aplicada na prática? A interseccionalidade nos convida a analisar os casos de discriminação de forma contextualizada, considerando as múltiplas formas de opressão que podem estar em jogo. Por exemplo, um caso de violência doméstica contra uma mulher trans. É fundamental considerar não apenas o gênero, mas também a identidade de gênero e a orientação sexual da vítima. Ou seja, a interseccionalidade nos chama a ter um olhar mais atento e sensível às múltiplas camadas de opressão que podem estar presentes em um caso de discriminação. Exatamente. E essa perspectiva interseccional é fundamental para garantir a justiça e a igualdade para todos, independentemente de suas características ou pertencimento a grupos específicos. E a interseccionalidade está presente nos sistemas de direitos humanos. Sim. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por exemplo, reconhece as múltiplas formas de discriminação sofridas pelas mulheres e meninas com deficiência, destacando a necessidade de protegê-las de forma específica. Então, o direito internacional já reconhece a importância de considerar a interseccionalidade na proteção dos direitos humanos.
Exatamente. E a interseccionalidade também está presente em outros tratados internacionais, como a Convenção Interamericana contra o Racismo e toda forma de discriminação e intolerância. E no Brasil, como a interseccionalidade se manifesta na legislação? Temos alguns exemplos importantes. O Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo, reconhece a desigualdade de gênero e raça como uma forma específica de discriminação. Ele destaca a necessidade de combater a dupla opressão sofrida pelas mulheres negras. E a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica contra a mulher, também incorpora a perspectiva interseccional ao prever diretrizes para atenção às intersecções de raça, classe e etnia nos casos de violência contra a mulher. Ou seja, a legislação brasileira já avançou no sentido de reconhecer a interseccionalidade como um fator importante na luta contra a discriminação. Com certeza. E esse avanço se deve, em grande parte, à atuação dos movimentos sociais que lutam por justiça e igualdade para todos. E para finalizarmos nosso mergulho no tema da antidiscriminação, vamos abordar um conceito que pode parecer um pouco polêmico: o diferencialismo. Pode explicar o que é isso? Claro, o diferencialismo é uma corrente de pensamento que questiona a ideia de um sujeito universal e abstrato. Para o diferencialismo, é importante reconhecer e valorizar as diferenças entre os indivíduos e os grupos sociais. Ou seja, o diferencialismo desafia a ideia de uma igualdade homogênea, que apaga as diferenças e propõe uma igualdade que reconheça e respeite a diversidade. Exatamente. E o professor Roger Hope Hughes, um grande estudioso do tema, classifica o diferencialismo em duas vertentes: o diferencialismo de direita e o diferencialismo de esquerda. Interessante. Quais as diferenças entre essas duas vertentes? O diferencialismo de direita utiliza as diferenças para justificar a desigualdade e a exclusão. Ele se baseia na ideia de que as diferenças entre os grupos são naturais e imutáveis e que, portanto, a hierarquia social é inevitável. Já o diferencialismo de esquerda defende o direito à diferença como um instrumento para combater a opressão e promover a justiça social. Ele parte do princípio de que as diferenças são socialmente construídas e que a desigualdade é resultado de relações de poder injustas. Entendi. O diferencialismo de esquerda busca usar diferenças como um instrumento de libertação e emancipação, enquanto o diferencialismo de direitas utiliza para perpetuar a opressão e a dominação. Exatamente. E é importante destacar que o diferencialismo de esquerda se conecta com a luta por justiça social e com o combate a todas as formas de discriminação. Ufa, que mergulho profundo. Abordamos temas complexos e desafiadores, mas essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E aí? O que você acha? Com certeza. E para a gente continuar essa reflexão, deixa uma pergunta para os nossos ouvintes. Como podemos conciliar o direito à igualdade com o direito à diferença na prática? É uma pergunta que nos convida a pensar em soluções criativas e inovadoras para construir uma sociedade mais justa e inclusiva. E aí, pessoal, o que vocês acham? Deixe suas respostas nos comentários. Mas por hoje é só. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no direito da antidiscriminação. Na primeira parte, a gente deixou uma pergunta no ar. Como conciliar o direito à igualdade com o direito à diferença, né? Na prática. Afinal, como garantir igualdade de oportunidade para todo mundo sem negar a individualidade e a riqueza da diversidade humana? Parece um desafio e tanto, né? É como equilibrar aqueles pratos numa balança. De um lado a igualdade, do outro a diferença. Exatamente. Mas acredite, esse ponto de equilíbrio existe. Para a gente encontrar ele, a gente precisa entender que a igualdade não significa uniformidade. A igualdade de verdade, ela reconhece e valoriza as diferenças, garantindo que todos tenham as mesmas oportunidades e direitos, né? Independentemente de suas características. Ou seja, não se trata de apagar as diferenças, mas de garantir que elas não sejam usadas como desculpa para discriminar ou excluir alguém. Perfeito. Para ilustrar essa ideia, vamos pensar num exemplo prático: a política de cotas raciais nas universidades. Boa. A política de cotas é um tema que sempre gera muito debate, né? Muita gente critica, dizendo que ela fere o princípio da igualdade. E é aí que entra a importância da gente entender a diferença entre igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal, digamos, é aquela que está escrita na lei, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção. Mas na prática, nem sempre é assim, né? As pessoas partem de realidades muito diferentes. É verdade. Tem gente que já começa a corrida lá na frente, tem gente que começa lá atrás. Exatamente. E aí que entra a igualdade material. Ela reconhece essas diferenças de ponto de partida, né? E busca compensar as desigualdades para garantir, aí sim, a igualdade de oportunidades. No caso das cotas raciais, a igualdade material se traduz na reserva de vagas para negros para compensar as desvantagens históricas que eles enfrentam. Entendi. Então a política de cotas é uma forma de reconhecer as diferenças, né?
e agir para garantir a igualdade de oportunidades. Exatamente. É um exemplo de como a gente pode conciliar o direito à igualdade com o direito à diferença na prática. Legal. E como o sistema jurídico brasileiro se posiciona em relação à igualdade e à diferença. A Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã, coloca o princípio da igualdade como um dos pilares do Estado Democrático de Direito, né? O artigo 5º da Constituição. Ele afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ou seja, a igualdade está no coração do nosso sistema jurídico. Que legal. Então a igualdade está garantida desde a base do nosso sistema legal. Sim. E a Constituição vai além, sabe? Ela proíbe a discriminação por diversos motivos, como raça, sexo, cor, origem, religião, e ainda prevê mecanismos para promover a igualdade material, Que mecanismos são esses? como as ações afirmativas. Então, o sistema jurídico brasileiro reconhece a importância da igualdade formal e da igualdade material. Com certeza. E ao longo dos anos, o judiciário brasileiro tem se mostrado cada vez mais atento à questão da discriminação, buscando garantir a igualdade de oportunidades para todos. E falando em combater a discriminação, né? Como a gente pode identificar. E combater a discriminação na prática. Porque, sejamos sinceros, não é fácil, né? Verdade, a discriminação pode ser muito sutil, difícil de identificar, principalmente quando é indireta ou institucional. Mas quais os sinais de alerta? Como a gente pode saber se ter diante de um caso de discriminação? Existem alguns sinais que podem nos ajudar a identificar a discriminação. Por exemplo, tratamento diferenciado para pessoas com características específicas, como raça, gênero, religião, orientação sexual, ou piadas, comentários e atitudes preconceituosas. Às vezes a discriminação está disfarçada de brincadeira, né? Mas não podemos nos calar diante disso. Com certeza. Outros sinais são as barreiras para a progressão na carreira, a falta de representatividade de certos grupos em cargos de liderança e, claro, a violência física ou verbal motivada por preconceito. Ou seja, a discriminação pode se manifestar de diversas formas, né? Desde atitudes sutis até atos de violência explícita. Exatamente. E é importante a gente estar atento a esses sinais para poder identificar e combater a discriminação em todas as suas formas. Mas e aí? O que a gente pode fazer para combater a discriminação? Que armas a gente tem à disposição? A luta contra a discriminação é uma tarefa de todos nós e existem várias ações que a gente pode tomar, tanto individualmente quanto coletivamente. Tem alguns exemplos? Denunciar casos de discriminação é fundamental, a gente não pode se calar diante da injustiça. Apoiar movimentos sociais que lutam por igualdade e justiça social também é muito importante. É verdade, a união faz a força. Sem dúvida. Outras ações importantes são promover a educação para a diversidade e o respeito às diferenças. Cobrar dos governantes políticas públicas que combatam a discriminação. Fiscalizar o cumprimento da legislação antidiscriminação. E criar espaços de diálogo e debate sobre o tema. Ou seja, o combate à discriminação exige um esforço conjunto, né, envolvendo a sociedade civil, o Estado e as instituições. Exatamente. E é importante lembrar que essa luta é um processo contínuo, que exige vigilância constante e a disposição para questionar as estruturas e as mentalidades que perpetuam a desigualdade. E falando em questionar estruturas, como o conceito de privilégio se relaciona com a discussão sobre discriminação? Ótima pergunta. O conceito de privilégio é fundamental para a gente entender as dinâmicas de poder, né, que sustentam a discriminação. Privilégio é um conjunto de vantagens e benefícios que são concedidos a certos grupos sociais em detrimento de outros, muitas vezes de forma invisível e inconsciente. Pode dar alguns exemplos de privilégios? Claro, o privilégio branco, por exemplo. Se manifesta no fato de que pessoas brancas, em geral, não sofrem discriminação racial e têm mais facilidade de acesso a oportunidades e recursos, o privilégio masculino. Se traduz na maior representatividade de homens em cargos de liderança, né? E na menor probabilidade de sofrerem violência de gênero, o privilégio cisgênero. Se manifesta no fato de que pessoas cisgênero não sofrem discriminação por sua identidade de gênero e têm sua identidade reconhecida e respeitada pela sociedade. Entendi. O privilégio é como uma vantagem invisível que é concedida a certos grupos sem que eles necessariamente se deem conta disso. Exatamente. É como se algumas pessoas estivessem jogando um jogo, com um dado que sempre cai em 6. Elas nem percebem que estão levando vantagem. É verdade. E é importante a gente ter consciência dos nossos privilégios para que a gente possa usá-los para combater a discriminação e promover a igualdade. Concordo plenamente. Reconhecer os nossos privilégios não é motivo para culpa ou vergonha, mas sim um chamado à ação. Para que a gente possa usar as nossas vantagens para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Ou seja, se você tem um privilégio, use ele para o bem.
Use ele para abrir portas para quem não tem as mesmas oportunidades. Exatamente. As pessoas que ocupam posições de privilégio têm um papel fundamental na luta contra a discriminação. Elas podem usar sua voz e seu poder para amplificar as vozes dos grupos marginalizados e promover a igualdade de oportunidades. E como a gente pode desconstruir os privilégios e promover a igualdade na prática? A desconstrução dos privilégios é um processo que exige mudanças profundas nas estruturas da sociedade e nas mentalidades que a sustentam. É um trabalho de formiguinha, sabe? Mas cada passo que a gente dá em direção à igualdade é uma vitória. E que tipo de ações a gente pode tomar para desconstruir os privilégios? A educação para a diversidade e igualdade desde a infância é fundamental. É preciso ensinar as crianças a respeitar as diferenças, a desconstruir preconceitos e a valorizar a pluralidade humana. E, claro, a gente precisa de políticas públicas que combatam a discriminação e promovam a igualdade de oportunidades. Sim. Políticas públicas que garantam o acesso de todos à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, independente de suas características. Exatamente. Também é importante criar mecanismos de controle social para garantir o cumprimento da legislação antidiscriminação e dar visibilidade às vozes e às experiências dos grupos marginalizados. Dar voz a quem sempre foi silenciado. E, claro, questionar as normas sociais e os padrões culturais que perpetuam os privilégios. Perfeito. É um longo caminho a percorrer, mas cada passo que a gente dá em direção à igualdade nos aproxima de um futuro mais justo e inclusivo para todos. E para continuarmos essa jornada em busca de um mundo mais justo e igualitário, vamos agora explorar as diferentes áreas do direito que atuam no combate à discriminação. Ótima ideia. O direito da antidiscriminação está presente em várias áreas do nosso ordenamento jurídico, né? A Constituição Federal, como a gente já mencionou, consagra o princípio da igualdade e proíbe a discriminação. E além da Constituição, em que outras áreas do direito a gente encontra dispositivos para combater a discriminação? No direito penal, por exemplo, a gente tem crimes como o racismo, a injúria racial e a homofobia. No direito do trabalho, a CLT proíbe a discriminação no ambiente de trabalho. No direito civil, o Código Civil prevê a reparação por danos morais em casos de discriminação. E no âmbito internacional? No direito internacional dos direitos humanos, diversos tratados internacionais, como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Eles estabelecem obrigações aos estados para combater a discriminação e promover a igualdade. Nossa, o direito da discriminação é bem amplo, né? Ele está presente em várias áreas. Sim. E a atuação conjunta dessas diferentes áreas, o direito, é fundamental para garantir a proteção contra a discriminação e promoção da igualdade de oportunidades para todos. E como o direito pode ser utilizado como um instrumento para combater a discriminação na prática? Além de punir os culpados, o direito pode fazer mais alguma coisa. Com certeza. O direito pode ser muito mais do que apenas um instrumento de punição. Ele pode ser uma ferramenta poderosa para transformar a sociedade. Que legal! Me explica melhor como o direito pode ser usado para combater a discriminação. Por exemplo, o direito pode ser usado para criar leis e políticas públicas que promovam a igualdade e combatam a discriminação. Ele também pode ser usado para garantir a aplicação rigorosa da legislação antidiscriminação, punindo os responsáveis por atos discriminatórios. Sim, a lei precisa ser aplicada com rigor para que as pessoas vejam que a discriminação tem consequências. Com certeza. E o direito também pode ser usado para promover ações afirmativas, como as cotas raciais e as cotas para pessoas com deficiência, né? Para compensar as desigualdades históricas e sociais. As ações afirmativas são importantes para garantir que todos tenham oportunidades iguais, né? Exatamente. E o direito pode ser usado para criar mecanismos de acesso à justiça para as vítimas de discriminação, como a Defensoria Pública e os órgãos de proteção aos direitos humanos. É importante que as vítimas de discriminação saibam que elas não estão sozinhas e que tem a quem recorrer para garantir os seus direitos. Com certeza. E por fim, o direito pode ser usado para sensibilizar a sociedade para a importância do combate à discriminação, né? Através de campanhas educativas e de conscientização. Ou seja, o direito pode ser um poderoso instrumento para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Mas para isso ele precisa ser utilizado de forma estratégica e comprometida com a justiça social. Concordo plenamente. E além das ações do Estado, é fundamental que a sociedade civil se organize, né? E pressione por mudanças, denunciando casos de discriminação, mobilizando a opinião pública e exigindo o cumprimento da legislação. A luta contra a discriminação é uma tarefa de todos nós. E para vencer essa batalha, a gente precisa unir forças, mobilizar os diferentes setores da sociedade e usar todas as ferramentas à nossa disposição, incluindo o direito. E para finalizar essa segunda parte do nosso mergulho, deixa uma provocação para os nossos ouvintes. Como a gente pode usar o direito de forma criativa e inovadora para combater a discriminação e construir uma sociedade mais justa e igualitária? Uma pergunta que nos convida a pensar fora da caixa, né? A buscar soluções inovadoras e usar a nossa criatividade para construir um futuro mais justo e inclusivo para todos.
Pensem nisso. E na próxima parte a gente volta para discutir os desafios e as perspectivas do direito da antidiscriminação no Brasil e no mundo. Até lá. E aí, pessoal? Prontos para a última parte do nosso mergulho no direito da antidiscriminação. Já passamos por tantos conceitos, né? As diferentes formas de discriminação, a interseccionalidade, o diferencialismo. Vimos também como o direito pode ser um aliado nessa luta por igualdade. É isso aí, mas a conversa não termina aqui. Nessa parte final, a gente vai discutir os desafios e as perspectivas do direito da antidiscriminação tanto no Brasil quanto no mundo. Preparados para essa análise crítica? Com certeza. Porque não basta só conhecer as leis, né? A gente precisa entender como elas funcionam na prática. Os desafios que a gente enfrenta na busca por uma sociedade mais justa. Verdade. Um dos grandes desafios, como a gente já falou, é a persistência da discriminação. Mesmo com leis, com políticas públicas, ela continua presente. Muitas vezes de forma sutil e enraizada em estruturas sociais, em mentalidades, que são difíceis de mudar. Exatamente. É como se a discriminação fosse um camaleão, sabe? Ela se adapta, muda de cor, se esconde, mas continua ali presente. E essa persistência da discriminação se alimenta de preconceitos, estereótipos e de uma cultura que classifica as pessoas como melhores ou piores, com base em características como raça, gênero, orientação sexual, classe social. É como um vírus que se transforma, né? Para resistir aos remédios. E aí, como a gente combate esse vírus? Que tipo de vacina a gente precisa desenvolver? A direção para a diversidade e o respeito às diferenças é, sem dúvida, a vacina mais eficaz. Desde cedo, a gente precisa aprender a valorizar a pluralidade humana, a desconstruir preconceito, a combater a discriminação em todas as suas formas. Mas, além da educação, a gente precisa também de políticas públicas eficazes. Isso. Que promovam a igualdade de oportunidades e combatam a discriminação em todas as áreas. No trabalho, na educação, na saúde, na moradia. Ou seja, a gente precisa de ações concretas que garantam que a igualdade de fato saia do papel e vire realidade na vida das pessoas. Exatamente. E não podemos esquecer de fortalecer os mecanismos de controle social para que a sociedade civil possa fiscalizar o cumprimento da legislação e denunciar os casos de violação de direitos, né? A participação de todos é fundamental. Com certeza, a luta contra a discriminação não é uma tarefa só do governo, mas de toda a sociedade. E falando em desafios, a gente precisa reconhecer que essa luta é um processo constante, né? Que exige persistência, resiliência e a capacidade da gente se adaptar às novas realidades. Sem dúvida. A discriminação, infelizmente, é um problema complexo, né? Que se manifesta de diferentes formas em diferentes contextos. E um dos desafios que a gente tem pela frente é o avanço do discurso de ódio e da intolerância, principalmente no ambiente digital. As redes sociais, apesar de serem ferramentas incríveis de comunicação, acabaram virando um terreno fértil para a propagação de mensagens de ódio, preconceito e discriminação. É verdade. Parece que no mundo virtual, as pessoas se sentem mais livres para expressar preconceitos, para incitar a violência, escondidas atrás do anonimato, né? E isso é muito preocupante. O discurso de ódio online pode ter consequências sérias para as vítimas, né? Impactando a saúde mental, emocional, até física. Além disso, né? Esse tipo de discurso contribui para a polarização da sociedade, o aumento da intolerância e a erosão da democracia. E como a gente pode combater o discurso de ódio online? O que a gente pode fazer para evitar que as redes sociais se transformem em um palco para o ódio? Essa é uma pergunta complexa, né? Que exige respostas em diferentes níveis. A gente precisa fortalecer a legislação que pune o discurso de ódio, pressionar as plataformas digitais para que elas removam conteúdos que incitem a violência e o preconceito, criar mecanismos de denúncia, de apoio às vítimas. Parece que não existe uma solução mágica, né? Precisa agir em várias frentes. Exatamente. E além de combater o discurso de ódio, a gente precisa promover debate público sobre a diversidade, a igualdade e o respeito às diferenças. É fundamental criar espaços de diálogo, né? De troca de experiências e de construção de uma cultura de paz, de tolerância. O diálogo é essencial. É conversando, trocando ideias, que a gente consegue construir uma sociedade mais justa, mais democrática. E para a gente finalizar nosso mergulho, queria destacar que a luta contra a discriminação é uma luta por direitos humanos, por dignidade, por justiça social, por um futuro mais igualitário para todos. Concordo plenamente. É uma luta que exige da gente empatia, compaixão, solidariedade e a convicção de que um mundo sem discriminação é possível. Para encerrar, deixa uma frase do Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Que essa frase nos inspire a construir um futuro onde a igualdade, o respeito e a justiça social sejam valores inegociáveis. Agradecemos a companhia de vocês nessa jornada de aprendizado e reflexão. E lembrem-se, a luta contra a discriminação continua. Até a próxima.